Quero saudar os nossos irmãos e irmã e ouvintes da palavra de Deus na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A saudação para todos, independente de religião. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. E é um prazer imenso, uma satisfação de estar de volta para gravar um novo vídeo, graças a Deus. Sempre passo um dia, né? De um vídeo para outro eu passo uns dias sem gravar. Mas quando Deus me dá de gravar, que eu sinto no coração de gravar, eu faço a vontade de Deus de fazer a gravação para levar a palavra de Deus, o conhecimento naquilo que Deus tem me dado, na sabedoria que Deus tem me dado. Nada realmente por conta própria, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. É como eu sempre digo nas minhas gravações e nas minhas pregações que Deus tem me dado, que a gente não tem que evangelizar por conta própria, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então aqui mais uma vez eu sinto de fazer essa gravação, graças a Deus. Então assim sou grato ao Senhor, né? E mais uma vez saudando aí todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque realmente eu sou daqueles que servem ao Senhor, que eu saldo todo com a paz do Senhor. Existem realmente pessoas que são evangélicas, que ela só salda realmente quem é da sua igreja, quem faz parte da sua igreja. De outra igreja já não salda, né? Existem realmente muitas pessoas que dizem que é crente dessa maneira, e a palavra de Deus não ensina isso, né? Então realmente o Senhor Jesus nos ensina a gente saudar, né? Todos com a sua santa paz, né? Então eu saldo todos, independente de religião, saldo todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui vamos, nesse momento, nessa gravação, eu vou ler aqui realmente uma passagem bíblica, né? Que a palavra de Deus mostra bem claro para nós. Eu já gravei um vídeo com essa mesma palavra, mas Deus me dá novamente de eu ler ela novamente e gravar um vídeo novamente com essa mesma passagem bíblica aqui. Amém? E pelo que nós vemos aí acontecer, tantas pessoas que elas já serviram ao Senhor, outras estão dizendo que estão servindo ao Senhor, que estão em caminhos que não estão agradando a Deus. Tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas não estão fazendo a vontade de Deus, né? A pessoa está achando que está fazendo, mas não está, né? Porque fazer a vontade de Deus é estar na palavra do Senhor. Não é porque tem uma religião, não é porque diz que é crente, não é porque dá glória a Jesus, mas tem que estar na palavra de Deus, né? Se não tiver na palavra de Deus, então tudo que se fizer é vão, né? E a palavra de Deus ensina muito claro isso, da gente estar na sua palavra, a gente praticar a palavra do Senhor. Então o verdadeiro cristão, o verdadeiro realmente adoradores, eles estão na palavra de Deus. Ele está se afastando cada vez mais do mal, né? Se afastando do pecado. Não é se afastar do pecador, é se afastar do pecado. Porque Deus não ensina a gente se afastar do pecador. Deus ensina a se afastar do pecado. O pecador nós temos que realmente a ele, ou a ela, né? Ele fala no homem, fala da mulher, para a gente realmente levar a palavra de Deus para ele, né? Para que estou no pecado. Assim como nós estivemos no pecado, e veio realmente de algum servo de Deus e falou para nós do amor de Deus, e a gente conhecemos a palavra de Deus e aceitamos, e hoje nós estamos realmente na presença de Deus, então assim também somos nós, para levar para aqueles também que ainda não conhecem. Amém? Glorificado seja Jesus. E nós vemos realmente hoje, né, que a gente fica até admirado, muitas pessoas saindo da presença de Deus, a palavra de Deus se cumprindo, né? Porque se a gente quer realmente estar na verdade, então está aqui a verdade, que é a palavra de Deus, né? E a gente está vendo todos os sinais acontecendo. O amor, a palavra de Deus diz que realmente que o amor de muitos enfriarão, né? Estamos vendo aí realmente pessoas dentro das igrejas, o amor se enfriando-se, saindo da presença de Deus, voltando novamente para o pecado, e a gente vê os acontecimentos que acontecem, o que é que o inimigo faz, né? E o inimigo realmente na sua criatividade, nas suas artimanhas, né? Buscando atirar o povo de Deus da presença de Deus. Infelizmente, muitos caindo, né? Nas garras do inimigo.
nós vemos que tivemos aí na faixa de 20 dias, né? 20 dias, esse rapaz que se chama Lázaro, né? Aliás, se chamava Lázaro, e hoje não está mais neste mundo, né? Através de desobediência com Deus, através de não querer o caminho certo, né? Então houve do que houve. E nós temos realmente que mostrar, evangelizar, para mostrar o pecador, mostrar outro que está em outro caminho errado também, que esse caminho realmente não leva a lugar nenhum, né? É caminho de perdição. Os maus caminhos são um caminho de perdição. E no caso desse que aconteceu, que servisse de exemplo para outras pessoas que andam em caminhos errados, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E é para Deus que ensina, para o Senhor está ensinando realmente que andar em caminhos errados é morte eterna. E essa morte que Deus fala eterna, não é essa morte que nós vamos passar por ela, Deus nós vamos passar por ela. Não, é a morte eterna, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Então aqui eu vou ler na palavra de Deus, para a honra e a glória do nosso Deus, e para a nossa meditação, né? E toda a honra e toda a glória é para o Senhor. E a gente meditar nos ensinamentos do Senhor Jesus, né? A gente aceitar dentro de nós para que a gente ande em caminho certo com o Senhor. Amém? Glorificado seja Jesus. E para isso está a palavra de Deus, né? A Bíblia realmente nos ensina, porque a Bíblia é aberta, é a boca de Deus falando para nós, nos ensinando, né? O caminho que nós devemos seguir. Ela fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus, porque o que está escrito é inspirado pelo nosso Deus, né? Onde os santos profetas realmente aí escreveram, mas tudo dado inspirado pelo Espírito Santo, pelo nosso Deus. Amém? Então eu vou ler aqui, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, a passagem realmente, essa passagem que alerta, né? Tanto alerta aqueles que estão já servindo a Deus, como alerta também aqueles que ainda não estão. Glorificado seja o nome do Senhor. E lendo aqui em Lucas, essa passagem aqui tem em Lucas, tem em Mateus, tem em Marcos, né? Que é o espírito imundo que volta. Glória a Deus. E nós sabemos que os espíritos maus estão circulando aí no mundo, né? Como o Senhor Jesus falou para os discípulos que ele iria, né? Ele ia já voltando ao Pai, né? Ele ia subir ao trono, porque o príncipe das trevas estava chegando e que não tinha nada com ele, né? Então o Senhor quis dizer que realmente o inimigo estava nesse mundo, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Então aqui eu vou ler aqui a palavra de Deus. Lucas, no capítulo 11. Você que já conhece, que serve ao Senhor, já sabe muito bem dessa passagem. Se você sabe de qual, Deus abençoe. Para você que não conhece, não pega a Bíblia, não lê, que você esteja assistindo agora esse vídeo e ouvindo. E você medite na palavra de Deus. Amém? Porque isso aqui realmente é ensinamento para nós, é alertação para nós, né? E a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus realmente ela nos ensina para a gente se desviar do mal, para a gente não ir na voz do inimigo, né? Não aceitar a voz do inimigo, onde muitos estão aceitando e estão aí, ó, fazendo coisas que não devem. A gente só vê realmente as redes sociais falando sobre realmente muitos que realmente diz que é crente estão fazendo coisas que não agrada a Deus, né? Então aqui diz o espírito imundo que volta. E aqui nos diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda vagando por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa onde saí. O versículo 25 diz: e quando chega
encontra a casa varrida e em ordem. O versículo 26 nos diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando habitam ali, e o estado final daquele homem vem a ser pior que o primeiro. O versículo 27 nos diz: os que em verdade são felizes. Então vamos ver agora no versículo 27, que deixa esclarecido para nós o que são felizes. Amém? Então aqui diz, no versículo 27 diz: enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: feliz o ventre que te levou e os seios que te criaram. O versículo 28, ele disse: mas felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Somente até aqui. Glorificado seja o nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, e prezado ouvinte da palavra de Deus, a você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Se você meditar bem, se você tiver sua Bíblia, você acompanha essa leitura, e é em Lucas, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 28. E nós vemos aqui, pela palavra de Deus, que os espíritos imundos, ele está procurando lugar para repousar. Amém? Isso significa tanto naqueles que ainda não obedeceram a Deus, que servem ao mundo, o quanto também aqueles que estão dizendo sim ao Senhor, que dá lugar a Ele. Glorificado seja o Jesus. E o alvo maior é quem está servindo ao Senhor, porque Satanás, ele procura atirar os servos e as servas de Deus da presença do Senhor, né? E ele oferece as coisas, ele mostra as coisas desse mundo, que ele mostrou a Jesus, né? Quanto mais a nós somos pecadores, que somos fracos, falhos, né? Então esse é o objetivo de Satanás, né? De tirar aqueles que servem ao Senhor da presença de Deus. Porque todos nós sabemos que o inimigo não gosta de ninguém, não tem amor, não existe amor nele. Ele sabe que é um derrotado, né? Para sempre. Então, essa ira, essa raiva dele é permanente. O que ele puder fazer para destruir, aquilo que Deus criou, ele faz para destruir. E o ser humano é que ele trabalha mesmo para destruir, porque ele sabe que nós somos semelhança de Deus, né? Amém? Ele sabe também que é condenado para sempre, então ele não quer que a gente seja salvo. Ele não quer que nós sejamos salvos, porque ele sabe que o céu é bom. Que ele veio de lá, né? Foi expulso, não subiu mais, nem nunca mais sobe. Está condenado para sempre, né? Quem lê a Bíblia sabe disso. Então, qual é o objetivo de Satanás? É destruir. Então, quando uma pessoa ela serve ao Senhor, aliás, quando uma pessoa ela se converte a Deus, ela sai do pecado e aceita Jesus como seu Salvador, então aí o diabo já fica com raiva, né? Porque a pessoa vai deixar de servir a ele, fazer a vontade dele, as coisas dele, do mundo, e passar até a obediência a Deus, passar realmente das trevas para a luz. Então o diabo já fica com raiva por aí, né? Então o que é que o diabo faz? Ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que a gente tem um ponto fraco, pode ter um ponto fraco, e ele querer se entrar. Se nós procurarmos estar na presença de Deus, ele não entra não, né? Nas tentações, nas enfermidades,
nas tribulações, a gente está firme no Senhor Jesus, né? Ele não entra não. Mas se a gente realmente der uma brechinha, né? Ele entra, e depois que ele entrar já viu, né? Então é como muitos aí realmente têm dado realmente lugar ao inimigo, ele entra e quando dá fé a pessoa está afastada de Jesus novamente, né? Então aqui deixa bem claro, né? Então aqueles espíritos imundos que saiu, que foi quando a pessoa aceitou Jesus como seu Salvador, então o Espírito Santo de Deus afastou todo o mal da pessoa, todo o pecado, né? Ficou limpo. Amém? Mas, através de dar novamente lugar ao inimigo, então realmente aqueles 7 espíritos, aqui a palavra de Deus deixa bem claro, que vem com mais 7, pior do que o que estava na pessoa, né? Então é isso que nós vemos, veja que a palavra de Deus é fiel. E nós vemos isso aí, de palmo em palmo, né? Neste mundo. E pessoas que já serviram a Deus, hoje estão servindo o inimigo, estão pior do que o que era, né? E então aqui nos esclarece que ele encontra novamente, porque o diabo conhece, quando a gente está na presença de Deus, quando nós somos verdadeiros adoradores, ele também conhece aqueles que estão só de aparência dentro da igreja, né? Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Porque tem pessoas que estão dizendo que estão servindo a Deus da boca para fora, mas o coração está distante de Deus. Pessoas que estão escondendo as suas baianadas debaixo do tapete, né? E achando que Deus não está vendo. Então, vejamos que essa pessoa dá lugar ao inimigo. E quando a fé está aí, ó, a bomba estourando, está aí realmente, né? A decepção. Mas o Evangelho do Senhor, ele é limpo, é santo, amém? E leva a salvação. Então o Evangelho ninguém suja ele. Diabo nenhum pode sujar o santo Evangelho do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então, aqui nós vemos que a palavra de Deus deixa bem claro que ele volta com mais 7 e ali encontra a casa varrida que é o nosso coração e ele entra, se aposta novamente. E aquele homem, aquele ser humano, seja homem ou seja mulher, fica pior do que o que era antes, né? Se a pessoa não bebia, passa a beber. Se a pessoa não drogava, passa a drogar. Se a pessoa não se prostituía, passa a se prostituir, e por aí em diante, matar e tudo, né? Amém? Glorificado seja nosso Jesus. Então aqui diz que então vai e leva consigo outros 7, né? Espíritos piores que ele. E o estado daquele homem ali, né? Fica pior do que o que era. Não é assim? Glória a Deus. Então essa pessoa realmente ela é feliz? Não é. Ela não é mais feliz. Então aqui no 27 nos diz que os que é verdadeiramente felizes são aqueles que ouçam a palavra de Deus, né? E guardam dentro de si. Amém? Esses são felizes. Essas são felizes. Que ouça a palavra de Deus, guarda consigo e fica firme no Senhor. Amém? Então nós que servimos a Deus verdadeiramente em espírito e verdade, nós somos felizes. Aleluia, porque a nossa felicidade não é a felicidade do mundo. A nossa felicidade é com Cristo Jesus. É a gente saber que a gente indo até o fim fiel com Ele, nós sabemos que nós temos a vida eterna, né? Sabemos que ganhamos a coroa da vida eterna e vamos reinar para sempre com Ele. Aleluia. Isso, meu irmão e minha irmã, e meu amigo e minha amiga, nos fortalece. A palavra do Senhor, ela nos fortalece. A palavra de Deus, realmente, quem quer a salvação, amém? Está buscando cada vez mais sabedoria no Senhor. E não deixa que o inimigo, nunca vai deixar que o inimigo realmente se apodere. A gente vê aí muitas pessoas que são pastores, são isso dentro da igreja e dando lugar ao diabo. Pessoas que são concursadas na Bíblia, tem tanta leitura, tanta sabedoria,
Deus tem dado até dom maravilhoso a essas pessoas, né? De cantar, de pregar, de exercer uma função dentro da igreja. E pro resto depois, né? É assim que é, por quê? Porque dá lugar, não está mesmo convertido. Tem que se converter no Senhor. Para a gente resistir à tentação do inimigo, nós temos que se converter. E converter, meu amigo, não é de toda maneira que nem muita gente pensa, não. Não é só dizer que está dentro da igreja, não é só dizer que leva a Bíblia, não é só dizer que aleluia, glória a Deus, não. Tem que se converter. E se converter, a gente está na palavra de Deus. Amém? Que não é fácil. Para servir a Deus não é fácil. Para servir a Deus a gente tem que cada vez mais estar na palavra de Deus, na humildade, no amor que a Bíblia ensina, né? Na mansidão, aprender a perdoar o próximo. Amém? E não estar com o ouvido recebendo a voz do inimigo. Deu para entender? Glorificado seja o nome de Jesus. Então nós vemos aqui nessa passagem bíblica esse ensinamento. Eu até gravei, eu tenho um vídeo aí no meu canal falando sobre isso aqui. Mas hoje Deus me deu novamente gravar novamente. E com esse texto aqui mostrando quem é feliz. Amém? Então nós vemos aqui que uma senhora disse assim. Ela disse assim. Essa senhora disse no meio da multidão. Ela disse: feliz o ventre que te levou, os seios que te criaram. E Jesus disse: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Amém? Jesus quis dizer realmente que ele se amamentou no seio de Maria, né? O ventre de Maria que carregou ele, mas ali não era a felicidade, nem a felicidade de nenhum de nós, né? Mas sim, se a gente tiver na palavra dele, nos seus ensinamentos, guardar conosco, amém? A gente está no mandamento do Senhor, então nós somos felizes, amém? Glorificado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí, como eu estava falando antes, eu li a palavra de Deus, sobre realmente esse rapaz que aconteceu essa coisa desagradável aí, né? 20 dias aí essa luta, essa peleja, né? E então nós vemos aí bem claro que a palavra de Deus ela é fiel. Pelo que eu sei, pelo que eu já ouvi pela reportagem, pelos vídeos, né? Por a família falar que esse rapaz ele tinha sido até evangélico, né? E ele realmente tem um vídeo gravado dele que ele fala em Deus, que ele ganhou uma bicicleta de presente e tal, e ele agradece, ele diz Deus abençoe, aquela coisa toda, né? Então, pelo que se diz que ele foi evangélico, né? Então, se ele foi evangélico, ele deu lugar ao inimigo, então o inimigo se apossou-se, né? Esses espíritos imundos se apossou-se dele. Então, se ele entregou-se a Jesus pela primeira vez, então tinha saído 7 espíritos imundos, né? E como realmente ele não continuou em obediência com Deus, deu lugar ao inimigo, então veio mais 7 espíritos imundos, e aí aconteceu na vida dele o que aconteceu no período da sua vida, né? E até que o quê? Até que tragou, né? Nós podemos julgar? Não, ninguém pode julgar, só quem pode julgar é o Senhor Jesus, no juízo final que Jesus vai realmente julgar todos os vivos e os mortos, como a sua palavra realmente nos mostra. Mas nós podemos dizer pela palavra de Deus, né, que é morte eterna, né? No céu não entra pecado, não é isso? No céu não entra pecado. Então, quando a pessoa parte desse mundo, em certos caminhos, a gente não pode dizer, tá no inferno, foi no inferno, quem quiser dizer que diga, né? Cada um tem o seu direito de querer dizer o que quiser, mas a gente não diz, a gente deixa realmente a palavra do Senhor, ela é quem julga. Mas nós podemos dizer, se está no meu caminho, partir desse mundo no mau caminho, está onde? Está no Hades, né? Desculpe se eu não pronunciei direito. No Hades, né? Porque tem um lado
direito tem o lado esquerdo. Todo mundo sabe disso. O lado direito, para aqueles realmente que estão no caminho de agradar ao Senhor. E o lado esquerdo, aqueles que não estão. Então isso aí deixa bem claro, né? A gente não vai julgar, porque nós não temos esse direito de julgar, mas temos que mostrar pela palavra de Deus. Então quem está no mau caminho, então com certeza está, né, nesse lugar que é um lugar já de tormento. Não desceu ainda o inferno, porque para descer o inferno, tem que primeiro passar pelo julgamento do Senhor Jesus, na sua vinda, né? Tem gente que diz assim, fulano está no inferno, não. A Bíblia não mostra isso, que ninguém ainda está no inferno, nem também que está no céu. Amém? Vamos deixar isso bem claro pela palavra de Deus. A Bíblia mostra realmente o dormir no Senhor, né? Está no seio de Abraão. E também a Bíblia mostra o Hades, né? Que nós vemos na passagem bíblica de Lázaro, o outro Lázaro, né? O outro Lázaro bíblico e o rico, né? E o rico não foi, a Bíblia não mostra que ele fez essas coisas que nesse aí fez, né? Mostra só que ele era orgulhoso, que ele não se importava realmente com os pobres, vivia na luxuaria, né? E ele foi para esse lugar, né, de tormento. E Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão. Então isso aqui nós vemos pela palavra de Deus, né? Então também está aí para aqueles que andam no caminho mau, vai também para esse canto, com certeza. E quem não faz o caminho de agradar a Deus, amém? Vai para o seio de Abraão também, que nós chamamos de repouso, né? De dormir no Senhor. Mas todos vão ser julgados, né? De toda maneira vai ser julgado, que a Bíblia diz que toda a boca se confessarão e todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor, amém? Então, no caso desse rapaz que teve aí 20 dias em tormento, né? Tormentando as pessoas, fazendo as nossas autoridades cansar-se e lutar tanto, né? Então nós vemos que esse rapaz, ele não estava só. Ele estava com a legião do demônio, né? Nem estava com sossego e nem estava dando sossego a ninguém. E o pior, tirar a vida das pessoas inocentes, né? Veja que uma pessoa dessa, ela não estava só. Às vezes é preciso a gente entender. Quem não está na palavra de Deus acha que é a pessoa mesmo, é só a pessoa. Não, não é só a pessoa. Ela está acompanhada com demônios. Pessoas que tiram a vida de outra pessoa, pessoas que praticam mal, pessoas que estão fazendo desordem no meio do mundo, essas pessoas elas não estão só. Deu para entender? Elas estão acompanhadas com legião de demônios. E o caso dele foi demônios perigosos, quer dizer, não tem nenhum bom. Pertenceu a Satanás, não tem nenhum bom. Mas esses eram os perigosos, porque realmente tem os piores, né? Deu para entender? Glorificado seja o nome de Jesus. Então, foi o que aconteceu. Ele não quis se entregar ao Senhor Jesus mais, não quis mais ouvir a voz do Senhor, e se elevou pelo que o inimigo quis. Ele continuou fazendo a vontade do inimigo, né? Se ele tivesse se arrependido, porque não há acepção de pecado que Deus não perdoe, havia a pessoa que diz assim, oxe, mas como é que Deus vai querer uma pessoa que já fez isso, fez aquilo? Realmente, quem não entende a palavra de Deus, tem razão de dizer isso. Mas se você ler a palavra de Deus e meditar, o nosso Deus não é como eu e você, que quer vingança, né? O nosso Deus, ele é perdoador. Mas também devemos dizer que o nosso Deus também é o quê? Justiça. Ele é amor e é justiça também. Então vamos entender. Vamos entender pela palavra de Deus. Então nós vemos que realmente a palavra de Deus diz o quê? Que ele está pronto para perdoar todos os pecados. Amém? Uma das coisas que ele fez, muito que não tem realmente, pelo nós mesmos ninguém quer perdoar, né? Quem não tiver mesmo o amor de Deus não perdoa. De ele tirar a vida realmente dessa família, de outras pessoas e fazer isso e aquilo, né? Por nós realmente ele não tem perdão, a gente não quer perdoar. Mas você sabia, se ele tivesse se arrependido, é o que eu estou dizendo, ele tinha perdão? Você crê nisso? Que a palavra de Deus nos mostra isso. Se ele tivesse se arrependido, ele tinha perdão, Deus perdoava. Se Deus visse
que ele tinha se arrependido verdadeiramente, porque Deus conhece o nosso coração. Então não adianta a pessoa dizer que se arrependeu só da boca para fora, porque Deus conhece. Então Deus ia conhecer se ele se arrependeu verdadeiramente. Então se ele tivesse se arrependido verdadeiramente, né? Então não era porque ele não ia pagar, ele ia pagar o que devia, ele tinha que pagar o que devia, né? Porque Deus é justo, não é injusto. O nosso Deus é justo, ele ia pagar o que ele devia. Então se ele tivesse se arrependido dos seus pecados, dos seus maus caminhos, do que ele fez, ele tinha se entregado às autoridades. Ele tinha se arrependido primeiramente a Deus, pedido perdão e se reconciliar com Deus, e se entregava às autoridades, né? Ele não tinha morrido. Ainda que alguém quisesse matar ele, ainda que alguém quisesse fazer isso com ele, mas Deus não deixava. Ele podia até sofrer, ele ia pagar realmente o que ele devia. Isso aí não há dúvida. Ele tinha que pagar o que devia, porque Deus é justo. Mas ele ia pagar até das grades. Ainda que ele malvadasse com ele, ainda que dissesse alguma coisa com ele, o que fizesse com ele, mas uma coisa tinha certeza, que Deus não deixava tirar a vida dele. Deu para entender? Se ele se arrependesse, tivesse se arrependido de verdade. Mas como ele não quis se arrepender, como ele não quis mais ouvir a voz do Senhor, então Deus deixou para lá. Então no que Deus deixou para lá, o inimigo tragou. Essa é a verdade. Deu para entender? Nós temos que estar na palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Deus condena os maus caminhos. Então se andar no mau caminho, meu amigo, como é que quer ter salvação? Como é que nós podemos dizer que a pessoa tem salvação? Não podemos, a gente não julga, mas a palavra de Deus pode julgar, né? E é ela que vai julgar no juízo final. Amém? Essa palavra que você ouve todos os dias, o Santo Evangelho do Senhor todos os dias, e você não quer aceitar, amém? Não quer se reconciliar com Deus, né? Não quer aceitar Ele como seu Salvador, essa vai julgar você. Amém? Glorificado seja Jesus. Então, está aqui a palavra para você, prezado ouvinte da palavra de Deus. Você que ouça a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo, onde você for, você ouça o Evangelho, você ouça o Evangelho pela internet, como agora mesmo você estiver assistindo esse vídeo, você está ouvindo a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor. Você ouça realmente numa emissora de TV, você ouça na emissora de rádio, você ouça nas praças, você ouça realmente na sua cidade, você ouça nas igrejas, você em todo canto ouça o Evangelho do Senhor, né? Mostrando o caminho que deve seguir e mostrando também o caminho que não deve seguir. Amém? Glória a Deus, porque no juízo final, Deus não vai ter ninguém por inocente. Principalmente aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor, que estão realmente caindo em caminhos errados, né? Amém? Então por isso que nós que servimos ao Senhor, que somos verdadeiros adoradores, nós temos que ter um grande cuidado com nós também. Amém? A gente não tem que julgar ninguém, entendeu? Não tem que ser melhor do que ninguém.